Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui, gravando um vídeo, trazendo uma palavra da parte do meu Deus para todos vocês que venham me ver e assim se edificar, se fortalecer na presença de Deus através dessa palavra. Amém? E a palavra está no capítulo 12 do livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versos do 7 ao 8. 7 ao 9, tá certo? E diz assim: e para que não se exaltasse pelas excelências ou pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo aqui está falando. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Glória a Deus. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Irmãos, Paulo chegou para Deus pedindo para que ele tirasse, arrancasse esse espinho dele, o qual o incomodava, o irritava diante de Deus. Eu não sei qual é o seu espinho. Eu não sei qual é o seu pecado, que você tenta se desvencilhar dele, mas não consegue. Paulo aqui pediu para Deus tirar o espinho, mas Deus disse: não, a minha graça te basta. Porque, em outras palavras, Deus disse: se eu tirar o espinho da sua carne, pode ser que você ache ou queira se achar melhor do que os seus irmãos, melhor do que os outros, ou mais do que os outros. E eu prefiro você com espinho, mas na minha presença. Eu prefiro você com espinho, chorando, mas na minha presença. Eu prefiro você gemendo, mas na minha presença. Eu prefiro você sem dinheiro, mas na minha presença. Eu não sei qual é o seu espinho. Eu não sei o que está te incomodando. Mas o que quer que esteja te incomodando, meu irmão, aguenta firme. Porque é um processo. É um processo de transformação. Deus quer te levar a algo ou a algum lugar muito maior do que o que você pode imaginar, que um dia você vai entrar. Mas para você chegar nesse lugar, é necessário você passar por esse processo de transformação, o qual você está passando agora e não consegue, não compreende o agir e a transformação de Deus. Paulo disse assim: foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me engloriasse das revelações de Cristo. Veja o agir de Deus. Deus não dá revelação para quem não aceita o espinho. Deus não dá revelação para quem não aceita o espinho. Tem muita gente que não consegue entender e compreender a palavra do Senhor, porque a revelação é a palavra do Senhor entendida. E muita gente não consegue compreender, porque na hora que o chicote estrala, ele foge da presença do Senhor. Ele se afasta da presença do Senhor. Então, como que Deus vai dar a revelação de sua palavra a um ser que na hora que o problema vem, ele se acovarda e pula fora?
Eu estou falando no linguajar bem português, irmão, direto e objetivo, para que você compreenda. Eu não vou fazer rodeios. Eu não vou massagear o ego aqui, não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade que está na Bíblia. Tem muita gente que reclama e diz, por que Deus não fala comigo? Por que eu não consigo compreender a palavra de Deus? Leio a Bíblia e não compreendo. Porque entender a palavra de Deus é revelação de Deus para quem compreende. E Deus não dá revelação a quem não aceita. Ser provado, ser testado, ser açoitado, ser corrigido. Deus não dá revelação para esse tipo de gente. É fraco. É fraco. Ainda está se alimentando na base do leitinho. Não está conseguindo ainda comer comidas sólidas. Quando a correção vem, foge e vai embora. E a palavra diz que Deus não dá revelação para quem não aceita o espinho. Os espinhos, meus irmãos, é para te cortar por fora. É para te corrigir. É para te alinhar, é para te aperfeiçoar. Certo? E a revelação é para te alinhar por dentro. O espinho é para te cortar por fora. Grave isso aí. O espinho é para te cortar por fora. E a revelação é para te alinhar por dentro. Na presença do Senhor. É necessário que você compreenda. Quando o pregador da palavra do Senhor, quando o profeta do Senhor chega e fala algo que foi ao seu encontro. A palavra está indo direcionada a você. Mas ao invés de você se alinhar a ela, você foge. E por isso você não recebe aquilo que deseja. Aleluia. Glória a Deus. Os espinhos é para fazer você andar com o pé no chão. Porque tem muita gente que anda flutuando. Sem ser nada, sem ser ninguém. Imagine se Deus dá alguma coisa para essa pessoa. Como é que ele fica? E a revelação é para fazer você andar com o coração no céu, meu irmão. O espinho é para fazer você andar com o pé no chão. E a revelação é para fazer você andar com o coração no céu. Você precisa se alinhar, se adequar à palavra do Senhor. A palavra de Deus não é para se adequar a nós. Não. A palavra de Deus não é para se alinhar a nós. Não. A palavra de Deus não é para se aperfeiçoar a nós. Não. Não. Se você pensa assim, mude sua forma de pensar, mude o seu conceito, mude a sua visão. Transforme a sua mente. Você, eu, nós, é que é para se aperfeiçoar a palavra do Senhor. Nós é que é para se adequar à palavra do Senhor. É nós que é para se alinhar à palavra de Deus. A revelação é para te fazer andar com o coração no céu. Porque Deus não dá revelação sem espinho. Deus não dá revelação sem espinho. Glória a Deus. Porque se Deus te der a revelação sem o espinho, você vai inchar. Você vai ficar inchado, meu irmão. E Deus não quer isso. Você vai ficar inchado, meu irmão. Como assim, irmão Cícero? Você vai ficar se achando, cheio de seu ego, cheio de você mesmo. E o espinho para te furar. E para fazer você se esvaziar do seu ego.
de você mesmo. Colocar os pés no chão e parar de achar que você pode. Sem Deus. Sem Deus você não é nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada. Mas a palavra de Deus diz que com Deus tudo é possível para aquele que em Deus crê. Deus precisa do espinho para te furar, para furar o nosso ego e esvaziar nós de nós mesmos. Então foi por isso que Deus não tirou o espinho de Paulo. Porque se Deus tirasse o espinho de Paulo, Paulo poderia achar até mesmo que não precisaria mais de Deus. Isso não poderia acontecer, porque Deus prefere ver você chorando, mas na presença dele. Deus prefere ver você liso, sem dinheiro, mas na presença dele. Deus prefere ver você gemendo, mas na presença dele. Porque Deus não se preocupa com o que tu tem aqui na terra. Deus se preocupa com a sua alma. Deus não deu o seu Filho unigênito para morrer, para nos dar bens materiais nesta terra, mas para nos dar salvação eterna. Esse foi o objetivo de Deus ter vindo à terra, se feito homem, se feito carne e vivido como nós. Aleluia! Você precisa conhecer Deus. E não tem outra forma, não tem outra maneira de você conhecer Deus, senão lendo a palavra do Senhor. Mergulhando de cabeça na palavra do Senhor, para que a palavra seja revelada a você, e assim você entre no entendimento de Deus. Existem muitas lutas, irmãos, na nossa vida. Sempre vai existir. Enquanto Jesus não voltar, vai existir lutas. Que passamos, que não é o diabo. Tem muitas coisas que a gente passa que a gente atribui ao inimigo. Mas nem todas as lutas que a gente passa é atribuída, nós podemos atribuir ao inimigo, porque é o inimigo que está promovendo aquilo ali. Certo? Tem muitas lutas que é Deus que está te permitindo passar por ela, para te testar, para te provar e para te aprovar. Vai ter lugar que Deus quer te colocar, irmão, que Ele precisa te capacitar, Ele precisa te preparar primeiro. Para poder você receber o que Deus tem para você. O que Deus tem para mim e tem para você, meu irmão, é muito maior do que o que nós podemos imaginar que exista aqui nesta terra. Imagine tudo de melhor, de mais lindo e de mais rico nesta terra. E ainda assim, o que Deus tem para você e para mim é muito maior do que o que você acabou de imaginar agora. É muito maior do que o que nós imaginamos. E para Deus te dar isso, para Deus me dar, é preciso Ele capacitar nós para poder entrar onde Ele quer nos colocar. Veja a história de Davi, irmãos. Veja a história de Davi. O processo é um tratamento, irmão. É um treinamento. O processo é um treinamento. O processo não é uma academia do corpo, não. O processo é uma academia da mente. É por isso que nós temos que transformar, renovar a nossa mente. Lá no capítulo 12 de Romanos fala, capítulo 12, versículo 2, capítulo 12, versículo 2, se não me engano, fala que nós temos que transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. O que foi que Deus fez com Davi? Deus começou a treinar Davi, irmãos. Quando Deus enviou aquele urso para Davi lutar com ele lá no meio do pasto, onde Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai, ali foi o começo do treinamento de Davi. Ali foi o começo da capacitação de Davi. Não pense que aquele urso surgiu do nada ali, não. Ali foi Deus que mandou para lá aquele urso, enviou ele
para treinar Davi. Como assim, irmão Cícero? Raciocina comigo. Depois do urso vem o leão. De baixo para cima. Agora imagine se Deus tivesse mandado logo o leão para treinar Davi. O leão teria engolido Davi. Davi, um menino de 17 anos, totalmente inexperiente, saindo da fase de criancice para a adolescência, totalmente sem experiência alguma, sem força física. Então o leão ia comer Davi. Ele mandou um urso. Deus disse: eu vou enviar um ursinho para brincar com Davi e treinar Davi. Porque o que eu tenho para Davi, o que eu tenho para entregar para Davi, ele primeiro precisa passar por um processo de treinamento, certo? Para ele poder entrar, receber o que eu tenho para ele. E Davi, a Bíblia vai dizer que Davi matou o urso. E aí daqui uns dias vem o leão. Deus envia um leão agora. Vou treinar ele com um animal maior. Vou mandar esse leão para ele brincar um pouquinho com ele, ficar mais forte, ficar mais experiente, pegar confiança. Aleluia, Jesus. Esse é o meu raciocínio, irmão, que Deus me deu. Deus está colocando no meu coração para me passar para você. Cada luta que vem, irmãos, cada guerra que vem para você lutar e vencer, para você vencer, para você se tornar forte, para você ficar mais forte, mais capaz na presença de Deus. Não é para você desistir, não é para você desanimar, não é para você recuar, não, irmãos. É para você ficar forte na presença de Deus e para você se preparar para o que Deus tem para você. Deus tem algo muito grande para mim, para você e para nós, todos. Nós moramos nesta terra, nós moramos no mundo, nós vivemos no mundo. Mas entenda o mistério de Deus. Nós não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos ao céu. É ao céu que nós pertencemos. Nós estamos aqui porque nós temos um propósito de Deus. Nós somos um propósito e temos uma missão. E a missão é pregar a palavra do Senhor. Levar, fazer o ide do Senhor. Dar continuidade ao que os nossos antepassados deixaram. Eu tenho o dever e a obrigação de fazer isso. De levar a palavra de Deus a todos os quais Deus me dê a oportunidade, o prazer e a alegria de levar. Então, Deus envia o leão para Davi e Davi mata o leão. A Bíblia vai dizer que Davi pega o leão pela barba e mata o leão. Agora veja, Davi chega em casa, a Jessé, seu pai, diz: meu filho, se arrume e vá deixar o lanche para seus irmãos que estão na guerra. Eles estão a guerrear. Estão no campo de batalha. E quando Davi chega lá, está todos os soldados temerosos, com medos, medrosos. Aleluia. Com medo do gigante. Quem está lá? O gigante. Gigante Golias. Um homem de 3 metros de altura. Homem de guerra. A Bíblia vai dizer que já tinha matado milhares e milhares de soldados preparados. E agora chega Davi, um ruivinho, sem experiência. Aleluia, Jesus. Mas cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. Cheio
cheio